O Sebrae lança hoje o movimento Compre do Pequeno Negócio. Nosso convidado para falar sobre este assunto é Enio Pinto, gerente nacional de atendimento do Sebrae. Senhor Enio, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN, tudo bom? Boa tarde, Fernando, boa tarde, ouvintes, tudo ótimo. Enio, explica pra gente qual que é a força econômica dos micro e pequenos empresários hoje. Em números, por exemplo, eles geram quanto do PIB nacional? Vamos lá, Fernando, eu vou te dar 2 ou 3 números que você vai ver a dimensão e a importância da pequena empresa na economia brasileira. Hoje, do total de empreendimentos formais atuantes no Brasil, nós representamos 95%, ou seja, a esmagadora maioria em números absolutos. E nós respondemos com 52% de todos os empregos formais na economia brasileira, ou seja, mais da metade das pessoas hoje com carteira assinada trabalham num pequeno empreendimento. E a gente também responde com 40% do pagamento da massa salarial desse país. Então, a pequena empresa, de fato, hoje é um elemento bastante importante na composição da economia brasileira. E qual que é a importância desse movimento Compre do Pequeno Negócio? A gente está falando o quê? Daquele lá do bairro nosso? Exatamente. Quando você desce para comprar o seu pãozinho numa padaria, quando você vai buscar o jornal na banca de jornal, quando você vai comprar um remédio na farmácia, você está falando de pequenos empreendimentos. Eles, de alguma maneira, fazem parte da vida do brasileiro, eles estão no cenário das nossas vidas, né? E eles hoje representam também um dado relevante, quase 1/3 de toda a riqueza gerada no país. 27% do nosso PIB é de responsabilidade dos pequenos empreendimentos. É fato de que esses pequenos empreendimentos, eles têm migrado para o e-commerce, as lojas virtuais têm ampliado o trabalho desses micro e pequenos empresários? Tem muita gente migrando para essa plataforma, Enio? Olha, de fato, a pequena empresa, por ser mais ágil, mais veloz do que o grande estabelecimento, até por ser pequena, ela consegue se ajustar, se adaptar às tendências de negócios com muita velocidade. E muitos empreendimentos hoje já adquiriram algum conteúdo tecnológico e estão também fazendo e-commerce, já um número bastante representativo. A pequena empresa, ela está desde um negócio muito tradicional até startups, até empresas de conteúdo tecnológico elevado, que atuam dentro de incubadoras de empresa, nas instituições de ensino superior no Brasil. É muito heterogêneo, é muito plural o segmento de pequenos negócios. Agora, Enio, a gente ouve muito falar de que uma parcela das novas empresas ou microempresas acaba fechando depois de 1, 2 anos. Esse cenário tem melhorado? Olha, nos últimos 10 anos esse percentual avançou de maneira muito favorável. Né? A gente está falando de alguma coisa em torno de 27%, de 1/4 dos empreendimentos brasileiros que não sobrevivem aos 2 primeiros anos. Esse número já chegou a ser alguma coisa em torno de 50% há 10 anos atrás. Então, de fato, a mortalidade empresarial no pequeno negócio melhorou bastante. Né? Os pequenos empreendimentos hoje têm uma possibilidade de sucesso, portanto, acima de 70% nos seus 2 primeiros anos, que são os anos mais críticos. Né? A gente deve isso, Fernando, por alguns fatores. A gente tem uma elevação do nível de escolaridade dos empreendedores, a gente tem uma atuação de entidades promotoras do empreendedorismo hoje muito mais contundentes. A gente tem a economia do país como um todo, na última década teve um avanço, apesar do momento macroeconômico difícil que vivemos agora nesse ano. Né? E a gente tem aí uma condição também de tributos, de burocracia, né? A gente tem uma condição mais favorável hoje do que já tivemos no passado. Então, assim, a combinação desses fatores faz com que o pequeno empreendimento hoje tenha mais sucesso do que já teve. Agora, uma outra questão. A gente está num momento que, por exemplo, o empréstimo está mais caro, está um pouco mais escasso, tem mudanças em prazos para concessão de crédito. Esse ambiente de muitos setores neste momento, isso também ocorre em linhas de crédito para pequenos e médios empresários ou não? Você manteve ali estável? De fato, o serviço financeiro ele estava muito acessível ao pequeno empreendedor. Né? O gerente de banco quase que estava batendo na porta da pequena empresa, até porque ele tinha metas a serem cumpridas. E com o quadro atual, isso tem ficado mais difícil. Mas aqueles empreendedores que souberam atuar bem junto aos seus gerentes de banco, tiveram no gerente um parceiro no seu crescimento, no seu desenvolvimento nos últimos anos, continuam tendo acesso a crédito. Mas é natural, tanto a pequena como a média, como a grande empresa, no momento de crise macroeconômica, começa a ter mais dificuldade em acessar serviços financeiros. O senhor frequentemente compra no bairro?
Com certeza. Eu também. Eu estou sempre privilegiando, né? Comprar no bairro, Fernando, aquele pequeno proprietário de um açougue que você foi lá adquirir um produto dele, ele depois vai reinvestir aquele lucro dele em outros empreendimentos ali próximos. Ele também é um consumidor da papelaria, da farmácia, da padaria. O recurso ficando na pequena empresa, ele gira e beneficia a comunidade como um todo. Fora a intimidade, né? Você já conhece o cidadão, tal, é bem legal. Naturalmente, o atendimento da pequena empresa, ele é customizado, ele é ajustado, ele é especializado para você, né? Necessariamente isso não acontece em grandes corporações, onde você ali é mais um, onde você ali pode ser um número. Mas é interessante até pegar esse gancho e dizer que a média e a grande empresa também se beneficiam muito desse movimento. Esse movimento não é excludente para os grandes negócios. Uma pequena empresa, ela está sempre na cadeia produtiva, na cadeia de valor de um grande estabelecimento. Ela é muitas vezes um fornecedor de um grande estabelecimento, que especializa algumas das suas atividades e terceiriza outras junto a pequenos empreendimentos. Legal. Né? Então, todos acabam ganhando. O pequeno empresário se abastece também na grande empresa. Então, a economia como um todo é alavancada quando você prioriza a pequena empresa. Tá certo. Enio, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CBN. Até uma próxima. Olha, eu que agradeço e compre da pequena empresa hoje, 5 de outubro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Enio Pinto, gerente nacional de atendimento do Sebrae. O